É absolutamente vergonhoso que a primeira pauta que o Congresso Nacional vai analisar depois do recesso é aumento de salário para o próprio Poder Legislativo. O mais de R$1 bilhão de impacto de aumento de salário para servidores da Câmara, de aumento de salário para os servidores do Senado, inclusive com o próprio presidente da Câmara dos Deputados falando que vai ter extrateto, que vai ter servidor recebendo super salário. Então, em vez dessa casa ter coragem de enfrentar super salário de juiz e de promotor, a gente vai instituir super salário para os próprios servidores do Poder Legislativo. Olha só que maravilha, a prioridade do Congresso Nacional, a primeira pauta do Congresso Nacional é votar aumento de salário para quem já recebe os maiores salários do funcionalismo público. Eu devo lembrar aos senhores que os servidores públicos federais recebem mais do que o dobro do que os servidores municipais. Então a gente não está falando aqui de valorização de carreira, a gente não está falando de justiça, a gente está falando de aumento de desigualdade. Ah, mas os servidores do Judiciário já têm, os servidores do Ministério Público já têm. Essa Câmara deveria ter tido a coragem de barrar. Não teve, porque essa Câmara, infelizmente, em boa parte foi composta por covardes que não tiveram a coragem de votar contra aumento de super salário para servidores do Judiciário e do Ministério Público. E me entristece ver parlamentares que se dizem de direita votando a favor de projeto de super salário. Eu entenderia se fosse acordo do Centrão com a esquerda, mas quem se diz de direita votando a favor de super salário, votando a favor de aumento de salário para quem já está entre 1% mais rico da população brasileira, isso é absolutamente vergonhoso. Essa é uma postura vexatória de quem não tem ideologia, de quem não tem fibra moral, ou de quem acha que tem alguma ideologia, de quem se intitula ser alguma coisa, mas nem entende o que é aquele, digamos assim, rótulo ideológico significa. Então eu marco meu voto absolutamente contrário. Como o presidente da Câmara bem disse, eu não fiz parte desse acordo. De líderes não prejudica requerimento de votação nominal apresentado individualmente por qualquer parlamentar. Vossa Excelência não participou do acordo, não estava lá presente na manhã de hoje. Perfeitamente, por isso meu requerimento subsiste. Mantenho o meu requerimento de votação nominal, tenho o direito regimental de que a votação nominal aconteça ou de que eu encaminhe esse requerimento e posso ser derrotado pelo voto da maioria dos senhores, mas o meu requerimento ou precisa ser votado ou o presidente precisa dar a votação nominal de ofício. Espero que eu não precise ensinar regimento para a mesa diretora, que isso seja feito, que o regimento seja cumprido. Infelizmente, já percebi que vou ser derrotado, porque aqui a esquerda, a direita, é centrão, todo mundo votando junto para aumentar super salário e colocar uma conta de mais de R$1 bilhão na conta do pagador de impostos mais pobre do Brasil, mas pelo menos eu vou ter marcado minha posição e dizer que essa vergonha vai ter sido aprovada, mas sim a minha digital. Obrigado, presidente. Hoje, realmente, nós temos uma pauta que traz temáticas importantes para o Serviço Público Federal. Nós, felizmente, voltamos a ter recuperação financeira do salário dos servidores, voltamos a ter concurso público, voltamos a ter adequação dos planos de carreira. A máquina pública não está sendo mais destruída, destroçada, desmantelada como foi no governo anterior. Nós temos hoje, nessa pauta, ajustes importantes no plano de carreira do Senado Federal e nós temos, no projeto 179, um conjunto de medidas que foram negociadas com diversas carreiras do Serviço Público Federal. Algumas, eu diria, a maioria, líder Guimarães, que a última vez que tiveram essa oportunidade foi antes do golpe que tirou a presidenta Dilma, que passaram 6 anos sem nenhuma oportunidade de sequer uma mesa de negociação, sequer uma interlocução com o governo federal. O governo que passou destruiu os planos de carreira, destruiu a recuperação financeira que foi feita anteriormente. Não foi só o salário mínimo que ficou congelado nesse país, não. Também o salário dos servidores federais de quase todos os órgãos. Por isso que para nós é muito importante essa pauta de hoje. É uma pauta muito cara para a maioria dos trabalhadores, especialmente aqueles do serviço público. Os trabalhadores que constroem as políticas públicas mais importantes na educação, na saúde, na segurança,
na organização de um conjunto de ações que faz com que o governo federal melhore a vida das pessoas. Então, por isso que nós temos hoje aqui uma oportunidade de fechar um ciclo, um trabalho, um esforço. Quero parabenizar o presidente Lula, parabenizar o esforço feito pelos diversos ministérios para que a interlocução com as categorias se traduzisse num ponto de realidade, de maturidade. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de acompanhar de perto as negociações durante a greve dos servidores federais, das universidades federais. Tivemos a oportunidade, inclusive, de reabrir pontos, como aconteceu com os médicos e médicos veterinários das universidades federais. E isso foi o resultado que temos a comemorar. Falta ainda algumas categorias, falta ainda alguns pontos que iremos discutir provavelmente em destaques, mas o mérito do presidente Lula hoje aqui se consagra na recuperação do serviço público, na recuperação da capacidade dos servidores públicos, melhorar a vida da população brasileira, do lado do povo brasileiro. Mais uma vez vou subir nessa tribuna, olha só, a covardia é tamanha com a população brasileira que nem votação nominal vai ter. Sabem que é impopular, sabem que o povo não quer isso aqui, e aí vão votar simbólico, nem o nome dos deputados que se posicionaram a favor a gente vai saber. Eu sei que são mais de 400 que fizeram parte desse acordo por meio dos seus líderes partidários. Mas a covardia com a população brasileira é tremenda, que vão fazer votação simbólica. E eu faço questão de marcar o meu posicionamento contrário, de dizer que fui o deputado que apresentei o requerimento para que cada um pudesse colocar sua digital, mas até na votação nominal, até para pedir para colocarem a digital, eu vou ser derrotado. Olha a bizarrice, assim, eu não consigo imaginar em nenhum país sério, em nenhum país desenvolvido, você ouvir um parlamentar dizendo: estou votando para que tenha super salários, eu estou votando para que a Constituição brasileira seja rasgada, eu estou votando para que um servidor ganhe mais do que o presidente da República. Fala-se isso abertamente no microfone e ninguém se escandaliza. Olha, em país sério eu já vi população virar deputado em lata do lixo por causa de proposição dessa natureza. Assim, voltei semana passada de viagem no Japão, tive a oportunidade de estar com alguns parlamentares japoneses. Lá o ministro de Estado renunciou porque disse uma bobagem. Imagina se a Câmara dos Deputados inteira, se o Congresso japonês decidisse votar super salários para o seu próprio poder, parava o país. Cercavam o parlamento até eles voltarem atrás da sua decisão. Mas infelizmente a gente não está no país sério. A gente não está no país que a população se revolta e faz pressão para que seus parlamentares não votem esse tipo de absurdo. A gente está no país da população anestesiada, que a classe política faz o que quer. Aumenta super salário, se acovarda na frente do Ministério Público, se acovarda na frente do Judiciário. Um monte de gente que sobe na tribuna para falar de defesa de mais pobre e de justiça social. Sobe na tribuna e tem a coragem de falar que agora o mais pobre que você diz defender vai pagar super salário, vai pagar salário acima do teto constitucional. Explica, vai lá, vocês não dizem que fazem campanha só para os mais pobres, que estão preocupados com os mais vulneráveis, que estão preocupados com a fome. Chega na sua base eleitoral e tem coragem de dizer que você está fazendo o sujeito da periferia bancar um salário de 50, 60, 100 mil reais. Fala que você está votando um projeto que a cada 3 dias trabalhados o sujeito vai ter 1 dia de folga. Fala isso na base de vocês, ninguém tem coragem, né? Porque não tem coragem nem de colocar digital, que nem a votação vai ser nominal. Então cria um pouco de vergonha na cara aí. Bom, senhor presidente, deputadas e deputados, a gente vota favorável ao destaque. Primeiro, é importante deixar registrado que cada vez que alguém aqui diz um servidor vai ganhar mais do que o presidente ou vai ganhar mais do que o deputado, eu não vejo nenhum problema nisso. Um servidor público com longos anos de serviço, ele pode ganhar mais do que o deputado ou mais do que o presidente da República. O destaque não se trata disso. E alto lá, porque ninguém tem autoridade moral para dizer que nós não defendemos aqueles que têm vulnerabilidade econômica e social. A nossa
toda a vida foi de dedicação àqueles pobres que têm alta vulnerabilidade. O que nós estamos votando contra aqui é que tenha uma casta aqui na Câmara. É que não contempla a taquigrafia, não contempla quem está na consultoria. É uma casta que está estabelecendo aqui e fura o teto, sim. Então, não tem nada a ver com ganhar mais do que deputado ou presidente, isso não tem nenhum problema. Não tem nada a ver de ter compromisso com o pobre ou não. O que está aqui sendo votado, e a rede e o PSOL faz o destaque para a votação em separado, é para deixar claro, nós somos contra furar o teto, nós somos contra os super salários, e com a autoridade moral de quem dedicou toda a vida aos pobres e oprimidos. Portanto, ninguém vai dar lição para a gente em relação a quem defende pobre. Senhor presidente, senhores deputados, olha, realmente a Câmara voltou bem, viu? Bem representativa da população. Depois de votar super salário de até R$77 mil para servidor da Câmara, trabalhar 3 dias e folgar 1, sem contar mais o final de semana, agora a gente vota a criação de 18 mil cargos. 18 mil cargos ao custo de pelo menos R$4 bilhões. E o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas. E setores da direita criticando a gastança do governo e acabaram de votar super salário para o Legislativo. Não sei agora se vão votar também, não estou nem vendo gente supostamente de direita aqui no plenário para se manifestar, também se vão votar a favor de criação de 18 mil cargos. É assim, eu pensava que pelo menos no ano de eleição fossem fingir que defendem os interesses da população. Eu pensei que no ano de eleição pelo menos houvesse um pequeno constrangimento de criar R$4 bilhões em cargos no governo federal, mas aparentemente ninguém tem vergonha. Aparentemente é de um desassombro, né, espantoso. Vota-se 18 mil cargos, com 2 pessoas só inscritas para falar contra, eu e a deputada Adriana Ventura, R$4 bilhões, e tá tudo bem, segue normal. Segue-se na anestesia geral da população brasileira, né? Segue-se na letargia, ninguém liga, classe política faz o que quer, deputados aprovam o que quer, aumentam o rombo como querem, criam milhares de cargos, colocam um custo bilionário nas costas da população e tá tudo bem. E ainda com um discurso bonito de valorização do servidor, de valorização da educação. E o servidor municipal que está na ponta, que recebe menos da metade do servidor público federal? E o servidor estadual, que recebe 50% a menos do que o servidor público federal? Brasília, essa ilha com a maior renda per capita do país, não é à toa. Com essa criação de máquina que nós temos, referendada pelo Congresso Nacional, enviada pelo presidente da República, e ainda gente que diz que faz oposição ao governo Lula votando a favor. Gente que depois vai falar que tem como objetivo de vida combater o PT, combater o presidente da República, votando a favor, deixando votar simbólico, nem sequer se dando ao trabalho de exigir votação nominal. Então, assim, isso aqui é absolutamente vergonhoso. Eu tenho alguma esperança, pequena, mas alguma esperança, que a população veja o que está acontecendo nesse começo de ano legislativo aqui na Câmara dos Deputados. Só nessa brincadeira já foram mais de 5 bi em um único dia que estão passando para vocês pagarem. Senhor presidente, antes do nobre líder usar a tribuna, 1 minuto, Hollenberg, por gentileza. Viu, presidente? Eu quero fazer uma manifestação em nome do governo de reconhecimento do papel que o deputado Átila Lira desempenhou na relatoria desta matéria. São 4 grandes projetos. É uma verdadeira reforma, é um projeto de transformação do Estado. Os cargos que estamos criando para cargos técnicos administrativos, para o ensino superior, reforça o compromisso do nosso governo com a educação nesse país. São medidas importantíssimas que vão permitir que a educação pública brasileira possa se aproximar cada vez mais da população que precisa muito do apoio e da proteção do Estado brasileiro. Essas medidas que foram assinadas e encaminhadas pela ministra Esther, relatadas pelo deputado Átila,
tem um significado muito grande. E a decisão que nós tomamos hoje, presidente, na reunião dos líderes, de votar esse projeto sem apresentação de emendas, diz bem da responsabilidade que nós temos com o país. Portanto, parabéns, deputado Átila Lira, pelo trabalho que fizeste, pelo diálogo, como sempre fez com o governo. E essa medida, presidente, ela é fundamental para o Brasil. É uma transformação de mérito daquilo que para nós é fundamental, qualificar e prestar cada vez mais, dar qualidade aos serviços públicos. Presidente, a gente quer agradecer a Vossa Excelência, como presidente da Casa, que pacificou o colégio de líderes, com todo o diálogo que a ministra Steph fez com as categorias profissionais, com todo o diálogo que fez com as entidades sindicais. E hoje nós podemos dizer, é a maior demonstração de compromisso com o país e com a educação pública, esse projeto, deputado Átila, que nós estamos votando, relatado tão bem por... Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez subo aqui a essa tribuna para dizer que a gente começa o ano muito mal. Em vez de discutir uma reforma administrativa, em vez de discutir a PEC contra os privilégios, que eu já protocolei, que só falta essa casa votar para acabar com os super salários de juízes, de promotores, das carreiras do executivo, para cortar privilégios de parlamentares, a gente começa aumentando os rombos aqui em 5 bilhões de reais, somando os super salários para o Senado e para a Câmara, que foram votados em 2 projetos anteriores, mais a criação de 18 mil novos cargos. Agora, enfrentar os abusos salariais do Poder Judiciário e do Ministério Público, ninguém quer. Votar um projeto aqui para cortar da cota parlamentar, para cortar a gasolina para deputado, para cortar carro para deputado, também ninguém quer. Votar para cortar a emenda parlamentar, também ninguém quer. 50 bilhões de reais sequestrados do orçamento pelo Legislativo não é função de deputado executar o orçamento. Isso é função do Executivo. País sério não existe parlamento executando orçamento. O parlamento legisla e fiscaliza. Mas aí esse parlamento também não quer votar. Também não quer votar, como por exemplo o tal do auxílio mudança para os deputados. Quando o sujeito ele é reeleito, ele continua recebendo, como se ele estivesse mudando para algum lugar. Mexer nos interesses do Legislativo, nos privilégios desse parlamento, que já é um dos mais caros do mundo, ninguém quer. Promover corte de gastos também em setores de funcionários fantasmas, de cargos comissionados inúteis que existem no Executivo Federal, também ninguém quer discutir. Instalar, como foi até bem colocado aqui pelo deputado Hollenberg, a CPI do Banco Master, que aliás não tem nenhuma CPI instalada por parte da Câmara dos Deputados, até uma que eu protocolei contra o tráfico de crack está parada há 2 anos, também ninguém quer trabalhar nisso. A mesma coisa, a CPMI no Senado também não avança, foi protocolado agora pela oposição, o CPMI do Banco Master, também nenhuma sinalização do presidente Davi Alcolumbre da sua instalação. Então, assim, é o que eu costumo dizer, né? Não é à toa que político é mal visto pela sociedade, não é à toa que parlamentar é xingado, os parlamentares fazem por merecer, a classe política faz por merecer a sua própria impopularidade. Às vezes as pessoas perguntam, pô, e aí, você que está lá dentro, né, é justa a imagem ruim que as pessoas têm do parlamento, dos deputados? Eu acho que é uma imagem injusta. A imagem que deveria existir para a população é muito pior. O parlamento é muito pior do que as pessoas imaginam. O desempenho é muito pior, a corrupção é muito pior, a defesa de interesses mesquinhos e pequenos é muito pior. Por isso, mais uma vez, registro meu voto contrário, presidente.